Amigas e amigos, é o caso de dizer novamente, não falei. Falei, eu não disse que o antagonista era um esgotinho nauseabundo da Operação Lava Jato? Está aí a prova, o The Intercept Brasil acaba de revelar a promiscuidade que existe entre a Lava Jato e esse esgotinho nauseabundo. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, sou jornalista, sou escritor, sou historiador, pesquisador. Bem-vindas, bem-vindos ao outro lado da notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, enfim, para você ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Essa turma do antagonista é uma turminha bem conhecida, uma turminha barra pesada. A rigor, bastaria uma investigação mínima para se chegar à conclusão de que aquilo ali é corrupção da grossa. O Deltan Dallagnol vive lá no antagonista. Eles têm uma revista também chamada Cruzoé. Ele vive lá. Agora, numa dessas edições aí, parece que ele está na capa. Enfim, é a promiscuidade conhecida. Agora, se for pegar além do antagonista, a gente pode pegar também o Grupo Globo. O que é o Grupo Globo, se não uma corrupção desbragada, desavergonhada, envolvendo a Operação Lava Jato? E aí isso vai e se estende por aí afora. Aí eles ficam dizendo, essa história nega a hipocrisia, a fake news, o mundo da ficção onde eles vivem e tal, né, que eles ficam falando aí dessa história dos hackers que divulgaram aí as informações, prenderam, investigaram. Dizem que investigaram, né, o Sérgio Moro aí fazendo ameaças, a rataria pretoriana toda mobilizada para desconstruir as informações que são repassadas aí via The Intercept Brasil, né? Enfim, existe toda uma movimentação nesse sentido. Agora, ali, claramente, eles não estão fazendo jornalismo isento. É um jornalismo, eles dizem que é isento, né? O jornalismo, você pode fazer um jornalismo militante, não há problema nenhum, desde que não se omita as coisas, desde que não se minta. Essa que é a questão. Todo jornalismo, por princípio, ele tem a militância, ele defende um ponto de vista político, um ponto de vista ideológico, não existe nada perdido no tempo, no espaço, essas coisas todas. Quer dizer, a ideologia move determinados setores, move grupos de mídia, move, enfim, tudo está, no final das contas, determinado pela ideologia. Mas não é essa que é a questão. Se eles pegassem os fatos e dissessem, nós vamos fazer uma interpretação dos fatos, aí entra a velha questão. A direita, se a direita disser que ela é de direita, o que ela propõe, o que ela quer, acaba. Não tem sentido. Eles estão no século XIX, eles estão advogando uma ideia no século XIX. Se fosse lá no século XIX, eles poderiam dizer abertamente o que eles pensam, o que eles querem, o que eles pretendem, qual é a sua ideologia. Mas no século XXI não tem cabimento. Vamos voltar a ser escravos, por exemplo. Nós vamos modernizar a legislação trabalhista. Vamos voltar à corrupção desbragada, grossa e tal. Não, nós vamos combater a corrupção. É o mundo da fake news, o mundo da vigarice. O sentido de funcionamento de tudo isso é exatamente esse. Agora, por que eles ficam delinquindo? O Deltan Dallagnol está lá na sua página no Facebook fazendo pregação política. Quer dizer, é a certeza da impunidade. Quem vai punir esses delinquentes? Essa que é a questão. O ladrão, por exemplo, o Álvaro Dias da Lava Jato, que opera lá no Senado com um grupo lá da turma lá do Podemos, etc. Quem vai punir essa gente? O Deltan Dallagnol, por exemplo, ele publicou no dia 14 de janeiro no seu Facebook, publicou lá uma nota dizendo assim, todos queremos candidatos e equipes preparadas para fazer leis e administrar o país. O curso do Renovar BR hoje é referência na preparação de futuros candidatos, independentemente de posição política. É uma questão de cidadania. Quer dizer, aí a gente pega isso aqui, quer dizer, isso aqui já seria o suficiente para destituir imediatamente esse elemento, esse indivíduo delinquente. O que ele está pregando aqui? É a velha história que eu sempre digo aqui. Antes de ser qualquer coisa, essa gente
constituir um grupo, uma facção criminosa que tem uma milícia que quer, né, querem institucionalizar a condução política desse processo aí da extrema-direita. Essa aqui é a questão. Se vai ser, né, pelo instrumento que o ladrão Álvaro Dias está montando lá no Senado ou não, aí é uma questão ainda que não dá para a gente fazer previsão. Precisa ver se, primeiro, que é um ladrão desqualificado, né, ele não tem nenhuma condição política, ele tem a posição dele, né, porque vive atolado na corrupção. Não é à toa que a Lava Jato, ele está enfiado dentro da Lava Jato, né, desde o caso de Maringá, que eu sempre falo aqui, o conhecido caso lá de Maringá. Pode ser, a dinâmica pode ser outra, né, alguém pode assumir uma outra dinâmica e tal, né, e dar vida para aquilo lá, porque é uma turma de desqualificado, de subqualificado, né, gente que não, e comandado por um indivíduo de baixo extrato, é um papagaio de prostíbulo, como eu digo aqui, né. Agora, um detalhe que também é importante a gente observar nessa questão aí, há uma disputa, eu sempre digo aqui, uma disputa das facções, né. É mera ilusão achar que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro estão no mesmo barco. Não estão. Não estão. A turma da Lava Jato aí do Globo, o Grupo Globo, essa turma toda aí sabe que esse grupo do Jair Bolsonaro é uma milícia muito ordinária, um bando de corruptos, de incompetência, de gente gananciosa, que tem o olho maior que a barriga, né, não tem habilidade nenhuma para comandar uma roubalheira, né, do porte desse que a Operação Lava Jato montou, um esquema deste, né, de roubalheira, de ladroagem. Então eles precisam de outro instrumento, claro, né? E aí se estabelece uma disputa. O Jair Bolsonaro falou agora num evento recente aí desse partido que ele está criando, esse Aliança para o Progresso. Ele disse o seguinte, que um dia nós vamos assumir de fato o poder neste país. Nós vamos preparar aí o nosso partido e tal. O que ele está dizendo com isso? Que ele não está ainda governando com poderes que ele julga que precisa para governar e tal. Quer dizer, é uma manifestação clara de autoritarismo. É evidente que ele está manifestando autoritarismo. E ele fez uma ressalva pela via democrática. Quer dizer, o Hitler também chegou ao poder pela via democrática. É mera ilusão, vamos dizer assim, é cair no conto do vigário e achar que um grupo como esse aí tem algum compromisso com a democracia. Com democracia nenhuma, eles não têm compromisso nem com a democracia liberal de classes aí e tal, né? Isso para eles é um estorvo, né? À toa que ele vive dando coice aí nessa turma toda, o Paulo Guedes dizendo que houve a social-democracia, não sei o que, ele pega o fim, a agonia da ditadura militar, pega o período neoliberal do Collor, do Fernando Henrique Cardoso, coloca tudo isso, e depois pega Lula e Dilma, evidentemente, e põe tudo isso na conta da que ele chama da social-democracia. Eles não querem social-democracia, eles não querem, eles dizem liberal, eles dizem liberal na economia, conservador nos costumes, isso virou bordão deles, é uma mentira clássica, né? Na verdade eles são libertinos nos costumes, só pegar aí e ver, um bando de ladrão, de frequentador do Bahamas, são libertinos nos costumes, né? E são mais do que conservadores, são corruptos na economia também. Esse que é o problema aí. Então, para esse tipo de gente, qualquer ideia de você ter um ambiente arejado para se debater as questões do povo, do país, para eles absolutamente não convém. Agora também não convém para o outro partido, que é o partido da Lava Jato. Ou seja, claramente se estabelece aí, isso é dito mais ou menos nas entrelinhas, não precisa fazer muito esforço para ver isso, que o Bolsonaro cria o partido dele para, evidentemente, impedir que a Lava Jato se transforme num partido aí com forças e tal. A turma põe assim, os candidatos de 2022, né, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, né, isso também emite sinais nesse sentido de que eles vão estruturando as suas máquinas
né? Pode até não ter o nome de partido, pode nem ser uma organização partidária. O Bolsonaro mesmo fala, não vamos usar o fundão, o fundo partidário aí e tal. A Lava Jato queria 2,5 bilhões, que é maior do que o tal do fundo partidário aí. Para que eles queriam todo esse dinheiro, se não para montar um esquema de partido político? O Lula denunciou muito isso na época, com inteira razão. Agora, do outro lado, o Bolsonaro diz que também não quer o dinheiro do fundo partidário, porque ele tem outros dinheiros, né? Ele tem outros recursos. Só pegar aí o submundo da Lava Jato. Quando ele ataca a imprensa, por exemplo, né, a mídia fica falando, atacou a imprensa. Às vezes até setores da esquerda embarcam um pouco também nesse discurso. Não é que ele atacou a imprensa, ele está direcionando o seu gado, a sua tropa, para onde ele quer. Quem é a turma que ele vai fazer a corrupção? Daí estourou o caso aí da SECOM, agora recentemente, né, da corrupção. Tem o corruptor, né, tem o corrupto e o corruptor. Os dois são corruptos. Bandeirantes, SBT, essas coisas, Record, né, e tem o submundo das redes sociais. Né. Ele, ao dar esses coices na Globo, na Folha e tal, né, ele na verdade está querendo dizer o seguinte: vão todo mundo lá para Record, vai todo mundo para Bandeirantes, vai todo mundo para SBT, vai todo mundo para o submundo das redes sociais, da internet, né? E o outro lado, evidentemente, a Globo, sobretudo, né? A Globo, né, tenta manter aí, ver como é que eles vão instrumentalizar a Operação Lava Jato para ser o seu condutor político. Essa questão aí do Deltan Dallagnol é tão somente isso, quer dizer, é um corrupto de 4 costados, como se diz no Sul, e claramente está aí numa missão política. Aí acabei de mostrar aí, fala pelos cotovelos. Tem um outro post dele aí no Facebook, continua sendo um boquerroto, fala, como é que ele diz, vou até pegar aqui para não falar, né, sem propriedade, que ele diz aqui o seguinte, que ele fala do Rafael Correia, né, que ele diz aqui o seguinte, que outro desdobramento internacional da Lava Jato, o ex-presidente do Equador, Rafael Correia, foi acusado criminalmente com outras 20 pessoas por ter recebido $8 mil em contribuições ilegais, inclusive da Odebrecht. Adivinhe o que ele alega? Perseguição política. É um cara de pau, né? É um cínico. É um sujeito desqualificado, desclassificado, né? É um bandidinho, pé de chinelo ordinário, né? Porque ele não faz nem questão disso, é isso, né? Não faz questão, é certeza da impunidade. Não faz questão de esconder que é um pilantra. Eu falo que é pé de chinelo, que lógico que ele opera um esquemão e tal, fala os métodos. É um bandidinho desses que a polícia pega, leva para a delegacia e ele fica lá fazendo bravata, né? Batendo no peito, eu sou ladrão mesmo, não sei o que. É desse jeito, por isso que eu estou dizendo, é o nível intelectual rebaixado, né? O que tem, portanto, nessa questão aí do jogo político é isso aí, são essas duas facções aí em pé de guerra, né? Esses acontecimentos têm que ser lidos dentro desta lógica e dentro dessa disputa que se estabeleceu entre essas duas facções. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você dar o like, para você comentar, para você se inscrever se você ainda não é inscrito, comentar e, enfim, ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.